o mundo da Web3, perguntando para meu querido Juliano Kimura. A gente está falando de IA aqui na saúde. Estamos falando de eventualmente médicos sendo substituídos pela IA. E no mundo da Web3 corporativo, um CEO, por exemplo, poderia ser substituído por uma IA? Fala, Rê, beleza? E aí, bom dia, galera. Olha, Rê, eu acho, e tem muita coisa, a gente que viveu aí um período de CEOs psicopatas, né? Aliás, os CEOs são entre os cargos de maior número de psicopatas aí entre os top 5, se eu não me engano, né? Número de psicopatas. Eu acredito muito que a IA vai substituir para o bem aí alguns CEOs que não são pautados em missão, visão, valores e inspiração, né? Acho que a gente vai ter muito CEO que vai ficar para trás, porque quando se trata de sangue frio, números e eficiência, com certeza uma IA pode performar muito melhor. E trazendo um pouco aí, né, desse novo mundo da Web3, eu tenho visto algumas movimentações muito interessantes e na prática, acho que a principal delas que eu gostei bastante, aliás, e é uma coisa que eu imagino tendo várias aplicações, é a questão dos NPCs e a NVIDIA, né, com a Ace trazendo numa parceria junto com a Convey, né? A Convey tem uma solução de NPCs e isso junto com a NVIDIA Ace, né, criaram uma possibilidade de você ter NPCs com personalidade, com histórico, com atitudes diferentes, ele tendo essa personalidade, né? E aí eu me lembra muito aquele filme do Free Guy, né? Que os NPCs viviam num mundo, tinham personalidades, viviam uma história. A gente tá a gente tá indo nessa direção, né? E numa aplicação mais real, eu fico imaginando qual seria a dificuldade de você pegar o Convey e o NVIDIA Ace e trazer ele para o universo de atendimento ao cliente, né? Ou seja, qual seria a dificuldade na prática de você tornar, por exemplo, a Magalu uma NPC AI dentro dessa ferramenta, né? Em contrapartida, eu também tenho estudado um pouco sobre as questões de você ter uma governança na Web3, né? Os famosos sistemas de DAO, só que DAO com AI, né? Então, eu estou imaginando que isso seja uma coisa que eu pesquisei, tô estudando, eu tenho visto algumas coisas, não tenho nenhuma ferramenta aqui para te apresentar agora, porque eu acho que ainda está muito no começo, né? Mas assim que eu tiver uma ferramenta que eu estudar e tiver um pouco mais de noção de que isso vai ser legal, eu prometo trazer para vocês, mas eu acredito que esse vai ser um passo importante desse sistema de governança, né? Porque a partir do momento que você tiver uma governança pela AI, e aí você ter isso descentralizado, a AI vai poder fazer um pouco da curadoria, tirar propostas que sejam nocivas para a comunidade, né? E que você possa, tipo, votar essas propostas que a AI vai fazer a curadoria e não um ser humano, né? E aí, se você me perguntar, putz, mas é melhor que a AI faça a curadoria do que um ser humano? Olha, numa opinião mais fria e uma opinião minha, eu acredito que sim, que a gente vai ter uma curadoria mais justa, mais neutra, mais plural, sem muitos viés, do que você chegar e falar assim: "Olha, qual é a sua opinião como ser humano?". E joga a bola para você de novo, Rê.
Tamo junto. Boa, eu acho que antes de você jogar a bola totalmente, você mencionou as questões das DAOs, né? Você sabe que eu sempre comento que é uma ideia que me inspira muito. Essa questão de você ter uma organização descentralizada, que possa ter toda uma automação, uma inteligência distribuída por blockchain, que você tenha ali os acionistas podendo, né, de uma maneira muito clara, gerenciar uma organização, mas eu confesso ver ainda pouca aplicação prática. É isso, você está vendo melhorar isso, que mesmo no South by desse ano, o ano passado eu via mais temas relacionados ao Web3 e DAO. Esse ano eu não vi, ouvi muito pouco. Como é que está isso na prática, Ju? Eu tenho visto várias ferramentas de DAO, né? Tenho estudado na prática algumas delas, a Charmverse, tem alguns projetos interessantes, tipo a Tucans, que está na Flow Blockchain. Mas o que eu não tenho visto ainda é essa conexão dessas ferramentas de DAO com a AI, né? Então, o que eu estou percebendo que vai ser o caminho aí o pulo do gato, vai ser conectar, por exemplo, essa ferramenta da Charmverse. A Charmverse é uma das que eu mais gosto, assim, porque ele mistura uma espécie de Notion com um sistema de DAO. Então, você coloca as propostas, os bounties, e coloca para votação pelas comunidades, e cria algumas regras para que torne as pessoas elegíveis em seus sistemas de votação, né. O que eu não tenho visto é justamente a IA ser o curador, melhorador, né, otimizador dessas propostas e dessas regras, né, que é o que eu acho que vai ser o pulo do gato, porque enquanto a gente está fazendo isso na mão, no braço, é uma tarefa realmente muito difícil mesmo, você receber, infinitas propostas, infinitas bounties, né, de pessoas querendo executar coisas dentro da comunidade. Só que o que acontece, né, tem um caso histórico da Ethereum, né, que aconteceu do cara tá dentro da DAO e ele escreveu uma proposta para a DAO que era mais ou menos assim: se essa proposta for aprovada, todo mundo que votou sim vai ganhar um Ethereum. E aí, tipo, não é porque a proposta era boa, mas se você vai falar assim: "Putz, se você votar sim, você vai ganhar um Ethereum", e aí todo mundo votou sim, você destruiu praticamente a DAO, né. E aí o que vai acontecer é que a IA vai conseguir fazer uma curadoria, tornando os projetos e propostas nocivos e invalidando ele antes de ir para votação, né. Então, na prática, é isso que vai acontecer, né, porque esses sistemas de DAO já estão nascendo, tem alguns muito bons, mas ainda não deu uma conexão. O Albert colocou aqui o The Shift Infra, por que construir uma DAO com AI DAO, a gente coloca um link aí que pode ser bem interessante, que inclusive é com certeza algo que vai acontecer, talvez nesse ano ainda, né. Boa, Ju.